Um oferecimento Bússola Idiomas. Então, esse religioso, ele foi um percussor da cidade de Sobral do ponto de vista educacional e cultural. Ajudou a cidade a crescer. Ajudou a cidade a crescer, tem uma época de antes e depois de Dom José Tupinambá da Frota. E pelo que o senhor disse, né, em especial investindo na educação, né? Na educação. Ele tinha uma escola profissional também, ele montou essa escola profissional, tinha o Oblatos também, que era uma instituição que ajudava muito os mais pobres da cidade. Sim. Então, assim, ele criou na cidade uma estrutura educacional e cultural muito forte. Olá, estamos aqui começando mais um Pode Falar em Direito comigo, Feliciano. É um prazer ter vocês conosco aqui nos acompanhando em mais este episódio, onde nós temos um convidado super especial para tratar de um assunto super interessante a respeito daquela nossa série de personalidades que nos inspiram. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu não posso deixar de pedir, né, para que vocês nos sigam, se inscrevam no nosso canal, deixem um like, que é muito importante para a gente, não é? E respondam o Pod Pesquisa, que tem um linkzinho aqui na descrição para a gente poder conhecer melhor você que nos acompanha e que a gente possa, assim, quem sabe, produzir conteúdos que possam atender cada vez mais o interesse de vocês. Também quero deixar um abraço muito especial para o nosso querido Oliver, que faz aniversário hoje, no dia 9 de setembro. Um cheiro do Ceará para Manchester, nos dizeres do nosso diretor, meu irmãozinho Foca, Manuel Florencio. We love you, Oliver. Kisses, hugs. Pois é, pessoal, aqui a gente é chique, viu? Eu tenho um sobrinho que mora na Inglaterra. Ele aprende português, mas a gente também vai tentando arranhar o nosso inglês. Bye. Mas muito bem, vamos começar aqui o nosso episódio com o nosso convidado. Estamos aqui hoje recebendo o senhor José Luiz Gomes Moraes, que é uma personalidade do nosso estado que tem muito a nos ensinar, tem uma história de vida que vai servir de motivação para vocês que nos acompanham. Ele tem um conhecimento muito especial a respeito de zelar pela história, zelar pela cultura humana, e a gente vai saber isso aos poucos, na medida em que ele for se apresentando. Senhor José Luiz, fale-me, diga para o nosso público, quem é o senhor? Primeiramente, eu me sinto muito honrado em estar aqui. Realmente é uma coisa extraordinária ter sido convidado aqui para esse podcast aqui com a honra é toda nossa, viu? E isso para mim é muito importante. Não para mim pessoalmente, mas para o objetivo da minha vida e da minha grande intenção, que é uma entidade cultural que a gente promove aqui em Fortaleza. Sim. Meu nome é José Luiz Gomes Moraes, como falou aqui o Nando, e sou natural de Sobral, cidadezinha aqui da zona norte do estado, muito querida, muito amada. Princesinha do Norte. Princesinha do Norte. Senhor José Luiz, antes do senhor continuar, eu tenho uma curiosidade. O que é que tem em Sobral, na região norte, no Rio Acaraú, naquelas muriçoca, que é um berço de tanta gente brilhante, de tanta gente que enriquece o nosso estado? Fale aí dessa cidadezinha. Olha, eu vou falar dessa cidadezinha porque eu sou nascido e criado lá até os 18 anos. Sim. Depois que tive que mudar por razões, né, de melhoria educacional, e quando eu vim para cá ainda foi na década de 70 do século passado, e a gente tinha que procurar um recurso fora da cidade, que apesar dela ser educacionalmente muito forte, mas os cursos eram menos graduados, né? Sim. Pois bem, então o que tem lá de muito especial, que tem tanta gente ilustre como você fala, e realmente tem a opção deles, né? Uhum. E a gente teve lá um bispo muito conhecido, que foi Dom José Tupinambá da Frota, que foi, digamos assim, um percursor da cultura lá da cidade de Sobral, estudou no Vaticano e trouxe muita coisa para Sobral de origem europeia. Sim. Ele construiu muita coisa lá, como construiu um grande colégio, que já era chamado Colégio Sobralense, um seminário menor, uma Santa Casa de Misericórdia,
um colégio para feminino, porque na época só se usava os colégios masculino e feminino, então não havia essa mesclagem que nós temos hoje, né? Sim. Os colégios são mistos há muito tempo já. Então, esse religioso, ele foi um percussor na cidade de Sobral do ponto de vista educacional e cultural. Ajudou a cidade a crescer. Ajudou a cidade a crescer, tem uma época de antes e depois de Dom José Pires da Frota. E pelo que o senhor disse, né, em especial investindo na educação, né? Na educação. Ele tinha uma escola profissional também, ele montou essa escola profissional, tinha o Oblatos também, que era uma instituição que ajudava muito os mais pobres da cidade. Sim. Então, assim, ele criou na cidade uma estrutura educacional e cultural muito forte, né? Aqui nós registramos o nosso carinho por Sobral City. Sobral City, mais conhecida por Sobral City. Porque o negócio é chique. Lá é chique. Não é qualquer cidade, não. E outra coisa é o seguinte, tá vendo? Sobral, ele teve o privilégio e a sorte, eu acho que existe até um certo destino disso, né? Sim. Porque ela nasceu às margens do Rio Acaraú no entrocamento que ligava Camusim, a região norte, que era o porto da região norte. Antes do porto de Fortaleza tinha o porto de Camusim, que era mais importante até do que o porto de Fortaleza. Uhum. Por quê? Porque se veio de entrocamento da cidade de Sobral, fizeram até uma primeira linha férrea lá de Camusim para Sobral, e os produtos que chegavam do exterior, para ser distribuído pelo interior do Piauí e do Maranhão, tudo transitava por Sobral. Via Porto do Camusim. Via Porto do Camusim. Os navios ancoravam lá em Camusim, e a mercadoria que vinha da Europa, inclusive, ia para Sobral, e de Sobral era distribuída a grande parte para o interior do Piauí e do Maranhão. Sobral cresceu muito em função disso. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, porque eu mesmo desconheci esse fato histórico, né? E justifica o fato de ser uma cidade que cresceu tanto. Porque se vir, então, de entreposto para o sertão do Ceará, para o Piauí, para o Maranhão. Exatamente. Né? Tendo Camusim como local de entrega. Local de entrega. O desembarque era lá, toda a mercadoria. E por lá saía também os produtos de extração vegetal, que era do que se via na época, né? Que era cera de carnaúba, que era oiticica, mamona, são produtos vegetais que a gente tinha na região do norte e dentro do Ceará todo. O vovô Feliciano já esteve aqui, não é? E já teve a oportunidade de relatar que foi seminarista em Sobral, e eu fico impressionado, porque ele foi seminarista em Sobral, sei lá, nos anos 40, 50, do século 20, e ele fala dos professores que ele tinha lá, os padres, todos eles graduados em Roma, falando francês, latim, com conhecimento de química, de física, um conhecimento científico extraordinário, que numa capital hoje, com todos os meios de comunicação, não é fácil você conhecer isso. Eu fico imaginando, naquela época dele, Sobral já era um berço de intelectuais, né? Na verdade, se fala muito sobre isso, né? Que Sobral cresceu muito em função disso e que tinha muitas coisas que efetivamente traduziam a riqueza. Sim. A riqueza, para a época, né? Sim. A gente não pode considerar uma riqueza em tempos de hoje, mas como na época você tinha os móveis que vinham da Europa, de Portugal, vinha da Espanha, até da França, e Sobral se falava francês, porque a língua da época era o francês. Tem até o Arco do Triunfo lá, né? Tem o Arco do Triunfo, Dom José que fez o Arco do Triunfo. Isso também foi obra dele, né? Legal. Pois bem, então assim, o pessoal falava que tinha muita música clássica, pianos, né? Que o pessoal tocava piano e estudava francês. Inclusive, para a realidade, eu estudei francês. Quando eu frequentei o colégio estadual, que tinha o nome de Dom José da época, chamava, lá as matérias eram estrangeiras, era o latim, o francês e o inglês. Mas o francês em mais evidência. E isso já na minha época, mas bem anteriormente, a minha geração, a gente tinha lá as pessoas estudando o francês. Como é que foi sua infância em Sobral? Conte agora os detalhes. A gente falou agora do cenário, né, do teatro. Perfeito. Né? Agora vamos falar do personagem. Personagem não, né? Do autor dessa história. Dessa história, perfeito. Eu nasci em Sobral mesmo, né? Sim. A minha família é descendente de agropecuarista. Certo. E meu pai foi agropecuarista. Eu tive a infelicidade de perder meu pai com 5 anos de idade. E minha mãe ficou viúva com 34 anos de idade e com 3 filhos menores, né? Sim. Então as mulheres naquela época, elas não tinham essa
possibilidade, até do ponto de vista cultural, de serem empresárias, né? Sim. Geralmente o marido, o homem é quem cuidava da proteção da família, do ponto de vista financeiro, Sim. manutenção, tudo. E minha mãe ficou com a propriedade rural, mas que ela não tinha habilidade para isso. E teve dificuldades. Nós tivemos muitas dificuldades, fomos morar com meu avô, porque nós não tínhamos recurso suficiente para manter 3 crianças, né? Sim. E a minha mãe, porque naquela época não existia bolsa de nada, né? Hoje tem bolsa de tudo, né? E a gente foi morar. E a minha mãe era formada pelo Colégio Santana, esse colégio criado por Dom José, e era professora. Mas também era difícil encontrar uma cadeira, porque já estavam tudo lotadas. E nós fomos morar com meu avô, ela trabalhava, ela era habilidosa em costuras, fazia costuras para atender pessoas da cidade. E depois conseguiu uma cadeira para ensinar em colégio primário. Que legal. Inclusive, mais para frente nós vamos conversar alguma coisa sobre esse negócio de cultura de educação primária em Sobral. Posteriormente, depois de muito tempo, quando eu vim para Fortaleza, eu me interessei pela cultura da escrita. Sim. E nós temos uma entidade com o nome da minha mãe. Isso a gente vê mais na frente. Tá certo. Pois bem, então a gente passou até porque em Sobral. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Naquela época não se falava em ter dificuldade para trabalhar. Todo mundo trabalhava jovem, né? Sim. E quem tinha necessidade trabalhava mais jovem ainda. Sim. E passei lá trabalhando em algumas empresas, né? Muito jovem. Depois, O senhor trabalhava de quê? eu trabalhei em um armazém de chapéu. A região norte é uma grande produtora de chapéu de palha de Cartaúba. E tinha muitos armazéns lá, inclusive eu tinha um parente que tinha um armazém. Eu era novinho, 14 anos, e a gente precisava, e ele me conseguiu o emprego desse armazém. Passei lá com ele uns 3 anos. O senhor fazia o que lá no armazém? No armazém eu fazia tudo. Fazia tudo. Lá não tinha muita gentileza de tratamento Varria o chão, especial. atendava o cliente. O armazém, os armazéns de exportação de chapéu funcionam da seguinte maneira. A região norte todinha produzia muito chapéu de palha, como o Ceará todo produz, mas lá tinha uma produção muito grande de chapéu de palha de Carnaúba. Tá. E as pessoas que produziam chapéu no campo, né, nas fazendas, Sim. eles faziam aquele chapéu, as mulheres, e levavam para vender na cidade, em Sobral. Certo. Lá, ia para esses armazéns, vendiam esses chapéus. Eram embalados, melhorados. Eu sei. E fardados e mandados para São Paulo. Eram melhorados, né? Como se fosse um intermediário da produção. Ele fazia uma espécie de uma pré-industrialização. Entendi. Beneficiava de alguma forma. Preparava o beneficiamento e se mandava esse chapéu para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Certo. Tinha uma grande empresa chamada exportadora Viana Braga, que exportava isso para São Paulo, a Viana Braga, e era uma empresa grande, que fornecia grande quantidade, porque naquela época eles vendiam o chapéu e eles usavam muito para ir para jogo no Maracanã, Sim. lá no Pacaembu, em São Paulo e outros estados menores, e usavam o chapéu 2, 3 vezes e jogava fora. E também para as pessoas que trabalhavam com café, que apanhavam café em São Paulo, que naquele tempo não tinha mecanização, e usava por causa do calor, né? Entendi. Então eu trabalhei num armazém desses aí. Que legal. A gente trabalhava, fazia tudo lá, e fardava, contava chapéu. Quando a pessoa, um fornecedor chegava com 50 chapéus, 100 chapéus, a gente fazia a contagem, né? Passava a notinha para o caixa para eles receberem o dinheiro e dizendo qual era o produto, né? Tinha várias marcas de chapéu, vários modelos, era o Campinas, era o Coreaú, era o Fluminense, e dava os nomes geralmente de Cidade do Sul, porque esses... Estimular, né? Para estimular. A simpatia deles. Então eu trabalhei desse armazém de chapéu. Mas o senhor trabalhava e estudava? Estudava, sim, eu sempre estudei, trabalhava, estudava à noite, né? E como foi a influência materna em relação a isso? A minha mãe, com relação a isso, o que você fala? Assim, a questão do senhor tê-la como uma professora e o senhor também ser um estudante, o senhor tinha um auxílio especial dela, ela em relação ao senhor e seus irmãos, não é? Como era ela como mãe e professora ao mesmo tempo? Sim, ela depois, na época que ela era professora, ela começou e a gente era muito jovem ainda, né? E ela levava para casa as provas para corrigir e nós participávamos daquilo como se fosse quase uma reunião, à noite. Que legal. Então ela ensinava durante o dia e à noite levava as aulas para preparar. E nós também participávamos, porque nós éramos estudantes e acompanhávamos aquilo. Ela
preparando a aula e ensinando aquilo que vinha dos trabalhos que a gente tinha que fazer em casa, né? Que legal. Que era hoje se chama, a criançada leva para casa as funções. O dever de casa, O dever né? de casa, o dever de casa, exato. E com isso aí a gente criou uma família muito harmoniosa, porque Que legal. tudo que se junta, que se discute junto, que tem uma boa referência familiar, isso aí avança bastante. Porque né? eu observo na minha experiência, né, que quando a gente tem um pai e uma mãe que é voltado para o estudo, que é voltado para a intelectualidade, é como se isso fosse uma coisa que a gente não consegue controlar em relação aos filhos. E a sensação que eu tenho é que a presença dela, a influência dela meio que direcionou a sua vida, ou não? Com certeza. Quais foram suas referências? Olha, na verdade, eu não tive referência pai, né? Porque Sim. ele faleceu muito jovem. E, na verdade, assim, se me perguntar, eu não lembro muito do meu pai. Sim. Ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Mas eu não sei, eu acho que na época a convivência entre pai e filhos era diferente da de hoje, entre pai. Mas a mãe sempre foi muito harmoniosa, muito próxima. Muito presente, muito cúmplice dos filhos. Exatamente. A minha mãe foi minha referência. Como era o nome dela? Era Maria Isaurita Gomes Moraes. Maria Isaurita Gomes Maria Moraes. Isaurita. Isaurita, dá para pensar que é... Espanhola? Não, que é uma união de 2 nomes, Isaú e Rita. Porque Isaú é o nome bíblico e Rita também faz parte da Bíblia até certo ponto, né? Da Santa Rita e tal. Mas não era. É porque... Vamos sair do contexto aqui um pouquinho. Pois não. O meu avô materno teve 8 filhos. Todos os filhos eram 4 homens e 4 mulheres. O nome das mulheres começava em Maria e terminava em Ita. E os homens começavam em José e terminavam em Ito. Então, os homens eram José Carlitos, José Areolito, José Manuelito e José Vanderlito. E as mulheres eram Maria Isaurita, que era minha mãe, Maria Laurita, Maria Sulamita e Maria Daíta. Para que passa na cabeça do homem? Pois é uma coisa assim que a gente não sabe nem. Aí eu perguntava para minha mãe por que esses nomes foram assim tão... Porque o dela é bonito, mas os dos homens, rapaz, parecia... Pois é. Assim, um grupo de comediantes. Exatamente. Areolito, Carlitos. Era, até o Carlitos, Mas então assim, tinha essas coisas, né? Antigamente se fala, era muito desse jeito. Lá do meu pai foi um pouco mais diferente. Então a referência que eu tenho, na verdade, é de minha mãe. Sim. Tudo. A gente foi sempre muito ligado a ela, muito obediente, né? Sim. Porque eu acho que tinha um certo respeito pela situação dela e também pela forma como ela conduzia a família. Ela ficou só muito nova, com 3 filhos pequenos. 3 filhos pequenos. E o senhor é o caçula? Não, eu sou o do meio. Ou seja, né, ainda tinha um irmãozinho ou uma irmãzinha menor, né, quando seu pai faleceu. Tinha um irmão menor, ele tinha 1 ano. Muito novinho. E tinha uma irmã mais velha do que eu, que era 1 ano mais velha. Então era um grupo muito novo. Muito novo e assim, sem pai. Isso hoje é uma coisa pesada, né? Mas ela conseguiu nos conduzir de uma forma extraordinária. Impressionante como Deus dá força, né? Olha, como eu digo, tem alguma coisa de destino na vida da gente. Pois é. Eu acho que tem alguma coisa que vai acontecer, quer queiramos, quer não. É um ponto de vista meu. Agora, isto aí deu muita força a gente. E o interessante todinho disso aí é que, quando nós crescemos, a gente ia ficando de maior um pouco, saímos todos de casa, ela ficou só. Oh, meu Deus. Porque nós tínhamos que procurar... Ganhar a vida, né? Ganhar a vida, porque chega uma hora aí que se você fosse limitar, se restringir a um certo ambiente, a certos espaços, você pode não andar. Sim, não, e assim, a mãe boa, o pai bom, não, ele tem que criar os passarinhos para voarem, né? Exato, não é para ele. Nós não criamos filho para nós. Sim. Criamos filho para o mundo. Porque então você precisa da liberdade. Da liberdade com controle. Assim. Mas chega uma hora que você não tem mais que cuidar. Sim. Você tem que deixar cada qual cuidar de si. E esperar ser cuidado, quem sabe, depois, né? Olha, exatamente. É por isso que você tem que ter filhos. Eu tenho filhos, às vezes eu vejo pessoas que não têm filhos, até casais novos que se casam e dizem, não, meu projeto é sem filhos. Sim. Eu não sei, assim. Para mim isto é uma coisa assim muito difícil, sabe? Sim. Eu tive 3 filhos e eu acho que são pouco. Devia ter sido um pouco mais. Eu até não sou globalista, né? Que quer que a população diminua.
Mas realmente, gente pouca é muito ruim. Não, uma casa animada, uma família, assim, quanto maior, assim, uma casa com crianças, né? Como a gente estava até comentando antes de começar, tem uma energia diferente. É diferente, é diferente. É como se os anjos da guarda dessas crianças estivessem tão presentes que faz a gente se sentir bem com a presença dos pequenos, das pequenas, né? Olha, hoje eu moro num apartamento com a minha mulher, só nós dois. Sim. Meus 3 filhos não estão mais conosco. E a gente sente um vazio, sabe? Imagino. As coisas ficam assim meio vazias, a gente, puxa vida, só nós dois aqui. Agora, como a gente tem uma casinha aqui fora da cidade, e final de semana a gente vai para lá, Aí se reúne. aí né? geralmente nos reunimos, aí faz aquela festa, às vezes os filhos levam até amigos e Que legal. quando você volta no domingo, você sente assim uma diferença, né? Não, e sente até assim, agora eu vou sossegar. Também Tem um lado bom, né? Tem o lado bom, Porque assim, eu noto, eu observo muito, tem muito pai e muita mãe que ama tanto o filho, ama tanto a filha, que meio que, sei lá, é como se eles amedrontassem os próprios filhos para os filhos não saírem de perto deles. Né? Assim, eu acredito que eles não fazem isso de propósito, mas é como se eles, de alguma forma, buscassem incutir uma certa fragilidade para que o filho sempre tenha aquela sensação de que perto do pai ou perto da mãe vão estar protegidos e nunca saiam de perto do pai e da mãe. E assim, eu observo assim, isso é só uma impressão que eu tenho, né, vendo o mundo, né, que a gente sempre encara a cada vida como uma experiência de Deus, né? E assim, é algo que eu compreendo o amor, eu compreendo esse tipo de amor, porque eu tenho 2 filhas pequenas, né? Tem a Clarice como melhor amiga, a Letícia, e eu fico imaginando que eu sempre quero estar perto dela para proteger ela, eu quero sempre estar colado nela, mas ao mesmo tempo eu sei que para ela ser feliz, quanto mais forte, independente e autônoma ela for, melhor será. Mas é um dilema muito grande no coração de um pai e de uma mãe, não é? Você está coberto de razão. É justamente isso. Você protege tanto que cria dependência. Termina criando uma dependência. Então, às vezes, é bom você deixar o filho um pouquinho escanteado. Não é por maldade, nada. É apenas para poder... Criar marra. Ele criar marra, exato como se diz. No Ceará, né? No Ceará, ele tem que criar marra. Né? Porque a vida é difícil. E você criar um filho dependente de você... vai ser difícil para ele. Para ele. Não, e vendo o mundo, vendo essa circunstância, eu observo, às vezes, até filhos de 50, 60 anos, já numa idade relativamente madura, mas se comportando como criança exatamente porque o pai e a mãe sempre super protegeram. Então o tempo passa e eles continuam como se fossem ainda, assim, cuide de mim, resolva meu problema, né? Exatamente, é isso que acontece. E como foi a trajetória, assim, quando foi que o senhor saiu de Sobral, vou ter que sair de Sobral, qual foi a idade, qual foi o contexto? Eu já trabalhava em Sobral numa empresa financeira, num pequeno banco, chamado Banco Popular de Sobral. Isso ainda como estudante de nível médio? Estudante. Eu entrei nesse banco com 16 anos. Muito Aliás, eu ia completar 16 anos. Certo. E arrumei esse emprego lá, trabalhei uma temporada. Que legal. E gostava muito do banco. Era bom. O banco, inclusive, era da diocese, foi Dom José que criou. Sempre tem a mão de Dom José no meio de Sobral. Qualquer coisa que você falar, daqui a pouco você se engancha com o Dom José. Tá bom de fazer uma estátua dele, uma romaria, que nem tem no Juazeiro, né? Não? Pois é, não tem aí. Ele já tem algumas. Aqui em Sobral, aqui em Fortaleza, inclusive, tem uma praça no nome do Dom José. Né? Legal. Agora, esse banco era de Dom José, foi ele que fundou. Fundou inicialmente como uma cooperativa de crédito popular de Sobral. Depois transformou-se em Banco de Sobral. E esse Banco de Sobral, depois, virou Banco do Ceará, depois virou Banco Bacesa. Banco Bacesa. Certo. E esse banco foi comprado ainda, quando só tinha agência de Sobral, por um grupo aqui de Fortaleza, que pertencia aos Machado de Araújo. Certo. Era o dono do banco e tinha muitas empresas aqui tudo. Aí o senhor saiu de lá meio que para estudar ou para continuar no serviço do banco? Aí, quando ia completar 18 anos, eu tinha terminado já lá o científico, na época era o científico, e vim para Fortaleza para fazer um curso de Graduação. E vim pelo banco.
pelo banco, assim, eu pedi transferência, eles tinham agência só em Fortaleza e eu vim pelo banco. Oh, que legal. Então o senhor veio para Fortaleza para estudar, para se qualificar ainda mais Estudar e trabalhar. e progredir no trabalho. No O trabalho. homem não parava quieto não, né? Não, Porque dos não. armazéns de chapéu, né, aos a minha bancos. vida realmente foi muito ativa. Ainda hoje, quer dizer, eu sou aposentado hoje. Sou aposentado, mas continuo trabalhando. Inquieto, Não né? consigo me ver sem fazer nada. Não consigo. Eu imagino, eu compreendo. Eu acho que talvez um dos caminhos da felicidade da vida é a gente ter essa consciência. E que sempre que a gente puder estar fazendo alguma coisa, a gente vai estar de alguma forma auxiliando quem está perto da gente por alguma razão e vamos estar sendo útil, né? A ferramenta que não é usada enferruja, né? Eu digo muito o seguinte: você tem que ter sempre um vício na vida. Tem que ter um vício. Não pode ser droga, Sim. bebida e outras conjecturas Um vício bom, estudar, um vício trabalhar, bom. cuidar, servir. Não precisa nem que se para ganhar dinheiro. Quem gosta Sim. de ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Quem não gosta, tem que ter um vício que seja ajudar alguém, Sim. é uma leitura, é fazer exercício, é fazer oração, é ir para a igreja. Sim. Você tem que ter uma coisa para você fazer. Isso é importante. Porque eu acho que hoje um dos grandes problemas do mundo é a cabeça vazia. Eu também acho. Cabeça vazia. Aí a pessoa é depressão, é bebida, é doença de toda a natureza. Então, assim, a quantidade de ansiosos que tem hoje é uma coisa extraordinária. Antigamente se falava disso porque todo mundo tinha muito o que fazer. Aí não tinha tempo para reclamar das coisas, né? Não tinha coisa para reclamar. Hoje você vive, até crianças estão ansiosas. Sim, é verdade. É porque tem a ver com essa geração, né, que o senhor observa, que meio que ela cresce com os pais muito atarafados que só se preocupam em agradar. Então é tipo assim, as pessoas estão paradas assim, esperando, eu vou ter que ser agradado, alguém vai me agradar. Meu pai vai me agradar, minha mãe vai me agradar, meu tio, meu avô, minha avó, eu tô aqui pra ser agradado, me agrada. Aí não faz nada. Não faz nada. Aí quando esse agrado não vem, aí começa a se perturbar. E não percebe, né, que ela vai ficar cada vez melhor se ela tiver a iniciativa de ir agradar. Quando a gente vai servir, quando a gente vai ajudar, auxiliar, não é? Pois bem, aí eu vim para Fortaleza. Morar sozinho aqui, como foi isso? Vim morar só assim, né? Porque nós tínhamos alguns companheiros que eram de Sobral, que já moravam aqui em Fortaleza, e nós viemos para cá e nos alojamos lá pelo centro da cidade. Ah, legal. O vovô também fez essa trajetória. Aí a gente alugou lá um apartamentozinho, um kitnet, lá um espaço, né? Sim. Ainda lembro até a Rua Senador Alencar 731. Tem coisas que não se acabam da vida da gente, né? Aí se graduou em quê? Eu me graduei em Economia. Em Economia e ficou trabalhando no banco desde então? Como foi essa trajetória? Nesse banco eu passei 10 anos. Passei 10 anos. Aí veio uma grande crise bancária. Isso aí certamente deve ter sido programada. Sim. Porque na época, os grandes bancos compraram os bancos pequenos. Sim. Nós tínhamos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, nós tínhamos uns 12 bancos pequenos, bancos regionais. Locais, né? Locais, regionais, porque só operava em Fortaleza. Uhum. Em Sobral tinha banco, em Juazeiro tinha banco, no Crato tinha banco, Crateus tinha banco. Toda cidadezinha de melhor porte tinha um banquinho. Certo. Um banquinho local. Uhum. Aí houve uma mudança, né? E os bancos grandes foram engolidos os bancos pequenos. Eu tinha feito um concurso para o Banco do Brasil. Certo. E tinha feito concurso para o Banco Central. Na época já existia o Banco Central, porque antes do Banco Central era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que existia no Brasil para monitorar as finanças, né, do país. E então eu tinha feito esses 2 concursos. Aí passei no Banco do Brasil. Que legal. Daí estava vendo esse grande dilema, os bancos pequenos. Aqui em Fortaleza tinha o Banco dos Importadores e Exportadores, tinha o Banco de Parnaíba, o Banco do Cariri, tinha o Banco Popular de Fortaleza. Eram uns 8 bancos regionais que tinha aqui em Fortaleza e todos eles desapareceram. Certo. Por quê? Porque foram comprados pelos bancos grandes, né? Eu acho que ali houve algum movimento no Brasil todo para enxugar. Eu sei, diminuiu, assim, facilitar o controle do mercado financeiro, né? Também, né? E como eu tinha feito esse concurso do Banco do Brasil, passei e o Banco do Brasil me chamou. Aí eu fui lá falar com o diretor e disse, olha, eu gosto muito desse banco, eu sou cria desse banco. Aprendi aqui o que eu acho que foi a maior escola da minha vida. E eles lá gostavam muito de mim, não queria que eu saísse e tal, me prometendo alguma coisa. Mas, assim, eu
comecei a refletir e como eu estava sentindo esse drama que ia acontecer, aí eu disse, não, eu vou passar a temporada do Banco do Brasil. E para lá fui. Certo. Assumi do ICO, passei lá perto de 1 ano. Eu já fazia faculdade aqui em Fortaleza. Uhum. E consegui me transferir para Fortaleza para terminar a faculdade. Legal. Aí me formei em economia, trabalhei na superintendência do banco aqui, fui superintendente adjunto. Eita, legal. E até podia ter crescido mais no banco, mas na época eu estava com outras pretensões já. Sim. Quando eu saí, eu fui superintendente adjunto, substituto, não fui efetivado. Certo. Aí depois saí para uma agência, fui gerente da agência, e logo em seguida eu já estava me preparando para sair, porque eu digo, eu vou participar agora do mercado. E me aposentei, eu saí aposentado do Banco do Brasil, Com que idade, só por curiosidade? 47 anos de idade. Um garoto. Olha, como é que você se aposenta? Me diga bem, como é que uma pessoa se aposenta com 47 anos? Isso legal, tudo de Sim, acordo com a lei. Na claro. época podia, eu tinha 31 anos de previdência, né? Que eu comecei a trabalhar. Trabalhava desde os... 16, casando com carteira assinada. Aham. Desde os 16 eu tinha carteira assinada. Então me aposentei com 47. 31 anos de previdência. Contribuiu muito tempo. Exatamente. E ainda tudo legal, não tinha nada, Aham. foi realmente... E o Banco do Brasil tinha um Instituto de Previdência Privada, que se Sim. chama Complementar complementar. dos funcionários, né? E você só podia ter direito a essa aposentadoria complementar com no mínimo 20 anos de contribuição. E quando eu completei esse ciclo, eu já tinha negócio fora do banco. Já Aham. estava começando a me preparar para participar do mercado privado. Aí, então, o senhor passou a desenvolver atividade econômica por si? Quais eram as atividades que o senhor passou a desenvolver? Pois bem, então é o seguinte, eu ainda estava no banco e minha mulher sempre foi muito partícipe da minha vida, né? Aham. Assim, em atividades e tudo, né? Motivava o senhor? Me motivava. encorajava, E ela também era uma criatura extraordinária. É uma criatura extraordinária. Porque realmente os maridos fazem tudo que a mulher manda, não é verdade? Somente quando o homem é bom, assim, a gente percebe logo. Mas eu também faço. Ah, Eu é que faço tudo que ela manda. Pois é, não é isso? Por isso que vai pra frente. Escute a mulher. Se você quiser progredir na sua vida, escute sua esposa. É o seguinte, olha, eu tenho 48 anos de casado. Eu digo assim, rapaz, eu tenho 48 anos de casado com a mesma mulher, né? Porque hoje, para fazer 48, precisa casar com as 4 mulheres, sei lá, brincadeira, é claro, né? Sim. Aí a gente começou muito cedo, né? E ela sempre foi muito ativa. Minha mulher trabalhava também num banco, ela trabalhava no banco. Que legal. E aí, nós sempre tivemos problema de cuidar. Esse negócio de cuidado com criança é um problema que as pessoas pensam que é só hoje, mas Sempre teve, né? há 50, 60, 70 anos atrás já existia isso, era a mesma questão. Sim. E chegou a hora, quando ela engravidou da terceira criança, do terceiro filho, aí nós sentamos e dissemos assim, e fomos conversar. Um de nós dois vai ter que deixar o emprego, porque não tinha mais como cuidar das crianças. Né? Pastorar tanto menino, né? Pastorar tanto, que eram 3 só, mas... E o fato é que ela disse, não, eu vou ficar em casa cuidando das crianças, depois a gente vê o que faz. Mas ela sempre foi muito ativa, ela era sacoleira. Sim. Depois que saiu do emprego, ela gostava muito de joia, ainda hoje Que gosta. legal. E ela tinha um contato dos representantes de joia e tal, e ela começou a vender joia. Que legal, porque dá pra ver que o senhor é um empreendedor, que o senhor é inquieto, não é? E sempre gostou de alguma forma de progredir. O senhor não se acomodava onde o senhor parava. Sempre ficava olhando para frente uma forma de crescer. É a questão de natureza. Sim. E contra a natureza não tem quem possa. Sim. Infelizmente é uma realidade. Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Isso é certo. Uma pessoa que é negativista, problemática, encrencada, a natureza dela é aquela. Você pode até tentar organizar, mas não é muito fácil, não. Como o outro que é ativo, que gosta de movimentação, de negócio, também você não pode conter. É inerente ao indivíduo, né? É inerente ao indivíduo. É da natureza. Algumas pessoas são projetadas para certas atividades. Exatamente. Né? Nitidamente. Exatamente. Claro que a gente pode treinar um pouco, mas algumas pessoas têm uma facilidade tremenda para Olha, você pode pegar um cidadão, um rapaz, que veio do interior, do local mais ermo, mais distante, mais isolado, e se ele tiver tendência para mecânico, você pode botar ele numa oficina boa e dar uma chave de fenda a ele, um alicate, uma chave de boco que for lá, ele se e consagra. entregar esse motor, que ele desmonta o motor todinho. Pois é.
e monta de novo. Se der um treinamento desse rapaz, ele vai ser um excelente mecânico. Vai ser um técnico. É melhor do que até um engenheiro que estuda. Porque ele tem habilidade, ele nasceu com aquele dom. Agora, se você pega um cidadão que não tem habilidade e bota ele para estudar, para fazer um curso de mecânica e tal, ele até melhora. Ele até faz alguma coisa, mas ele nunca vai ser excelente como esse que tem a tendência. Que é como se a pessoa fizesse aquela atividade, aquela missão com uma paixão, como se fosse assim, algo prazeroso, algo da natureza dela de fato, Ele né? faz pela natureza dele, que ele nasceu com aquela habilidade. Como aquele que nasceu para falar, Sim. para discursar, eu tenho muita coisa para contar da minha tempo de meninice, mas eu sei que o tempo Sim. aqui é menor. Eu conheci lá quando eu morava aqui em Fortaleza, quando eu vim para cá, que morava lá pelo centro da cidade do Alencar, tinha um cidadão lá que tinha uma pensão, tinha muita pensãozinha na rua 24 de maio, e a gente fazia refeição lá. Como as comidas eram ruins, a gente almoçava um mês numa, aí era por mês. Pagava. Desenjoar, né? Aí depois, no outro mês, ia para outra, tinha muitas lá. E tinha uma lá que pertencia a um certo cidadão chamado João Romão Batista. Tem tudo para ser lá parente do Juazeiro, do Padre Cícero. Ele era trabalhava nos Correios, era empregado dos Correios, e tinha essa pensão lá. Certo. Pensão Rio de Janeiro. Me lembro demais disso, parece que eu estou vendo. A gente almoçava lá, etc. E o João Romão era sempre analfabeto. Eu não sei nem o que ele fazia nos Correios, mas ele mal assinava o nome. Devia ser alguma coisa de faxina, não sei bem. E o João Romão, agora, de uma eloquência que você não imagina. Que interessante. Ele, quando tinha um aniversário de alguém ali da comunidade, de estudante do prédio lá que a gente morava, edifício São Francisco, da Redondeza, tinha muito estudante lá, muita gente que vinha de fora. O João Romão chegava na mesa e fazia um discurso. Que legal. Ele tinha um princípio, tinha o meio, tinha um encerramento, uma coisa assim. Sabia. Que massa. Que você... Poxa, rapaz, esse rapaz não sabe, mal sabe ler, mal sabe escrever. Em outra existência estava no Senado romano, conspirando contra César, quem sabe, né? Certamente. O João Romão Batista... Porque só isso explica, né? Algumas pessoas terem alguns dons que não tem de onde sair, né? Então, os dons, esses existem, não tem como você alterar isso. Mas a gente estava falando assim, aí eu vim para o banco, aqui em Fortaleza. Se aposentou e foi para o mercado financeiro. E fui trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha uma certa habilidade, já conhecimento do mercado e tal. E pensei o que eu ia fazer. Antes disso, nós já tínhamos, nessas alturas, a minha mulher tinha evoluído e já tinha uma distribuidora. Que legal. De bijuteria, joia, semi-joia. Semi-joia. Era o folheado, o famoso folheado. Que legal. Teve uma época que foi a moda, que era o clássico do mercado de feito de mulher, era a bijuteria. Aliás, não era nem bijuteria, era o folheado e depois teve a prata. Rapaz, quando alguém chega com folheado perto de mim, eu quero saber se é de queijo ou se é de frango. Né? Mas a mulher gosta do de ouro, né? A mulher gosta do de ouro, folheado, é verdade. É isso mesmo. Mas a mulher quer saber folheado que brilha, né? Sim, é verdade. Que dá beleza, que melhora a performance. Então, o senhor teve uma trajetória daquele garoto que veio do interior, sem parentes importantes. Veio do interior, sem parentes importantes. Né? Como um rapaz latino-americano. Do velho Belchior. Do grande Belchior. Do grande Belchior, exatamente. E assim, conseguiu chegar... Meu contemporâneo. Não, dizem que ele é primo da vovó Gilda, e eu morro de orgulho. E deve ser porque os Belchior são lá de Coreaú. Pois é. Que é já chegando pro pé da Serra Grande. Exato. Pois eu morro de orgulho. Pois tem aquelas camisas que vem na feira dele. Com o nome aqui, o bigodão e tal. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Aquele cara realmente era genial. O senhor teve essa trajetória, mais um gênio daquela região, né? Pois é, exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, Sobral, ela fica localizada no Médio Acaraú. O Médio Acaraú nem é perto do mar, nem onde ele nasce, é no meio. Chama-se Médio Acaraú e tal. E aquela região ali do Acaraú, que vai até o pé da Serra, da Serra Grande, que nós chamamos, né? Maciço do Ibiapaba. Sim. Aquela região é quase todo o mesmo povo. Não, olha... Vindo do Acaraú, do mar, até a cidade do Mucamba ali, aquele pessoal é praticamente o mesmo. Todos são aparentados. É uma tribo só, praticamente, né? Tem um livro, Raízes Portuguesas do Vale do Acaraú. Esse livro é importante para quem
da região e tem interesse naquilo lá. O meu diretor, Manuel Florencio, vai pegar o título que o senhor falou e vai procurar e vai colocar na descrição o nome do autor, para a gente dar o Pronto. devido crédito do padre. Do padre. É o padre. Meu Deus do céu. Nossa, esse mesmo. relaxa. Pois bem, e esse livro eu tenho. Eu tenho muita Que legal. publicação com relação a... Mas, senhor José Luiz, Samuel. olha, essa sua trajetória pra gente, ela é legal porque mostra, assim, uma história de vida. E as histórias de vida de sucesso, elas são importantes para que todos nós nos inspiremos em pessoas que conseguiram vencer através do trabalho, da dedicação, do estudo como o senhor. E nós sabemos, eu sei, que o senhor tem paixões especiais e isso lhe fez um instituidor de um local muito especial que fica em Fortaleza. Mas essa questão eu vou querer que o senhor fale num outro episódio. Perfeito. De todo modo, eu só quero agradecer demais a presença do senhor aqui hoje no nosso programa, não é? Relatando esse percurso que, assim, que de alguma forma a gente pega como referência, pega como exemplo do que é seguir a vida acreditando em Deus, sabendo que vão ter percalços, dos obstáculos, mas seguindo em frente. A gente aqui do Pode Falar em Direito só tem a agradecer demais a sua presença. Muito obrigado. Eu fico muito grato pelo convite que recebi e poder contar aqui algumas coisas da vida da gente, né? Que Mas é uma olha, luta grande sem fim, enquanto vivo for vai ser assim. né? sim. E então eu fico muito feliz em ter participado aqui dessa A honra é conversa. toda nossa e nós já deixamos aqui o convite para a gente tratar do Museu da Escrita, que é cuidado pelo nosso querido José Luiz. Vamos falar sobre isso. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus, pessoal. Um prazer Obrigado. tê-los conosco.